Olá, eu sou Rodrigo Pocente, Head de Fundos Imobiliários do Fator. Estamos aqui para falar hoje dos acontecimentos de janeiro de 2024, o primeiro mês do ano aí, em relação ao VRTA11, nosso fundo de CRI indexado ao IPCA, majoritariamente. A gente finalizou o fundo, o mês, com 65 milhões de caixa. A gente vai fazer uso desses 65 milhões aí ao longo do mês de fevereiro, numa operação que está sendo finalizada a estruturação dela. Então, a alocação deve praticamente consumir o caixa total, então a gente fica somente com a necessidade do caixa para alocação e para pagamentos de dividendos e custos. Em termos de movimentação, em janeiro a gente fez pouca coisa, algumas vendas de fundos imobiliários, por volta de 2 milhões aí, somados entre RBRY e SNME. Falando aqui um pouquinho dos rendimentos, a gente pagou nesse último mês 80 centavos de rendimento, a gente vinha aí pagando 70 centavos, aumentamos um pouquinho para 75, agora já estamos no patamar de 80 centavos. Isso está sendo gradativamente ajustado de acordo aí com o nível de inflação que a gente vem tendo aí das notícias e a que a gente vem acompanhando. Sobre o desempenho do fundo, a cota encerrou o mês de janeiro aí no patamar de R$ 87,50. O nosso volume de negociação voltou a se ampliar, então a gente teve um volume de negociação aí no secundário de quase 60 milhões de reais, 57 milhões e 300, mais ou menos. Então é um ponto positivo aí, o mercado tem voltado aí a operar, a gente tem visto um pouco mais de liquidez. Falando de diversificação, a mesma tese de sempre, a gente diversifica bastante a nossa carteira, não só no setor imobiliário, pelo fato do fundo ser um fundo imobiliário, mas a gente também diversifica em diversos outros setores. Também diversificamos em outras securitizadoras, a gente gosta de trabalhar também com uma pulverização por questão de risco operacional. Falando dos ativos, no mês passado a gente fez esse comentário, vamos reforçar esse mês, a gente está fazendo a venda de todos os ativos em CDI, por já ter maturado aí o nosso período de alocação em CDI, queda de taxa de juros acontecendo, a gente está se desfazendo das operações em CDI, voltando a concentrar majoritariamente o fundo em IPCA. Tá? Então, hoje já temos aí praticamente 100% da carteira em IPCA. A taxa média dos CRIs, a gente vem, cada reciclagem que a gente faz da carteira, a gente vem aumentando essa taxa média, historicamente, os cotistas aí que acompanham o fundo vêm vendo que a gente saiu ali do IPCA mais 5,8, chegando aí a superar o IPCA mais 7,15, né, que é o patamar que a gente está hoje, isso nas operações em IPCA. Operações em CDI a gente tem pouquíssimas, como eu falei, são praticamente 1% da carteira aí em IPCA e em CDI mais 3, e também pouquíssimas operações em IGPM e em IGPDI, praticamente não faz tanta diferença no portfólio. Então, majoritariamente aí, estamos falando que da carteira de CRIs, 97% está indexada em IPCA. Falando aí da sensibilidade de dividend yield, é um quadrinho que a gente vem fazendo já há algum tempo, não muda muito, cada vez que a gente inclui alguma operação com um pouquinho mais de taxa, deve ser alterada, essa reciclagem da carteira tem acontecido, então isso tem melhorado nossa sensibilidade. E aí, falando ali de um patamar médio, a cota encerrou janeiro em R$ 87,50, exatamente R$ 87,50, dá um retorno hoje para o cotista que comprou a cota nesse patamar de IPCA mais 10,22, tá? É um retorno muito interessante em termos de carteira, aí para um risco, para uma diversificação que hoje o fundo oferece. Falando de mercados e tendências, a gente viu aí no mês de janeiro algumas tensões no mercado asiático, principalmente pela notícia aí da falência de uma das maiores construtoras da China, aí, a Evergrande Group, aumentou um pouco o temor dos investidores aí por uma contínua crise imobiliária na China, então algo que a gente vem acompanhando os reflexos aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, o índice de inflação veio em linha com o que o mercado estava esperando, e aí levou mais uma vez a gente ter a expectativa de corte de taxa de juros lá nos Estados Unidos. Ainda está indefinido se vai ser mais breve ou vai demorar um pouquinho mais, e a gente aí está nessa expectativa. Esse dado influencia bastante o nosso mercado, uma vez que as taxas de juros lá se mantenham elevadas, o fluxo de recursos para o Brasil tende a diminuir, e aí nesse sentido, fazem menos preço aqui para a gente. No campo doméstico, sobre a inflação, a gente continua aí no campo positivo. A inflação divulgada aí de dezembro de 2023 foi de 0,56%.
O índice teve uma ligeira elevação frente aos meses anteriores, mas ainda em patamares controlados. Essa elevação é benéfica para o mercado de fundos de recebíveis, já que a maioria dos CRIs são indexados a IPCA, principalmente o Veritá. Então, a gente vai ver esse reflexo de remuneração acontecendo nos próximos 2, 3 meses, porque os nossos CRIs, na sua grande maioria, têm aí a defasagem de 2 a 3 meses para que o rendimento, para que a inflação impacte o rendimento dos CRIs. Tá? Sobre a inflação ainda no mercado doméstico, o cenário demonstra que a inflação está sendo acompanhada de perto, os próximos cortes dependerão, obviamente, dessa evolução da dinâmica inflacionária, mas apesar desse aumento ter sido um pouquinho acima do esperado em dezembro, a gente ainda acredita que a queda de taxa de juros aí vai se manter, e esse ciclo de queda aí vai se manter por mais algum tempo, a gente ainda não sabe, não tem muita certeza de que patamar de taxa de juros que a gente vai ter no final do ciclo, mas a gente acredita aí que pelo menos abaixo de 2 dígitos a gente vai conseguir alcançar alguma coisa ali, esperamos em torno de 9, 9,5. Bom, para esse mês é isso. Se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho e nos acompanhe nas redes sociais. Muito obrigado, até a próxima.